silêncio do espaço é uma canção de ninar para alguns, um grito de alerta para outros. Entre os véus de nebulosas e o brilho distante de galáxias, nosso sistema solar se apresenta como um lar familiar. Mas essa familiaridade é uma ilusão perigosa. Cada vizinho planetário, cada mundo que orbita nosso Sol, guarda em si um espetáculo de beleza selvagem e um arsenal de horrores letais. Em 1982, a sonda soviética Venera 13 ousou o impensável. Perfurou as nuvens venenosas de ácido sulfúrico e pousou na superfície do planeta mais implacável que conhecemos, Vênus. A pressão, capaz de esmagar um submarino. O calor, suficiente para derreter chumbo. Um céu saturado de ácido. Mesmo neste inferno, a Venera 13, uma maravilha da engenharia, resistiu por 127 minutos, transmitindo dados antes de ser aniquilada. Ela foi projetada para catástrofes terrestres, mas Vênus se provou um demônio de outra categoria. Agora, imagine não uma sonda, mas você. Sem a proteção de uma nave, exposto à fúria primordial de cada planeta. Quanto tempo você duraria? E qual seria o seu fim? Prepare-se. Esta não é uma viagem de turismo. É uma visita nos abismos mais hostis do nosso quintal cósmico. A pergunta não é se você morreria, mas como. Comecemos pelo próprio inferno, Vênus. Se você surgisse instantaneamente em sua superfície, desprotegido, a morte seria tão rápida que seus sentidos mal registrariam o horror. Não seria o calor de 470 graus Celsius, nem o ácido sulfúrico na atmosfera. Seria a pressão, 90 vezes a da Terra, equivalente a estar submerso a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano. Seu corpo seria esmagado, instantaneamente. Mas vamos lhe conceder uma chance. Um traje espacial avançado, inspirado na tecnologia da Venera 13, com placas de titânio e sistemas de resfriamento de última geração. Você pisa em Vênus. A primeira visão é um crepúsculo eterno, um brilho denso, amarelo-alaranjado, filtrado por uma atmosfera espessa de dióxido de carbono e nuvens de ácido. O solo é uma planície árida de rocha vulcânica, rachaduras e pedras. Seu traje, reforçado para suportar 90 atmosferas, pesa 1 tonelada, mas a gravidade venusiana, apenas 10% menor que a terrestre, não oferece grande alívio. O calor é inescapável, mesmo no lado escuro do planeta, um efeito estufa descontrolado. Seu sistema de resfriamento interno luta bravamente, evaporando líquidos especiais para afastar o calor infernal. O ácido sulfúrico ataca implacavelmente seu traje, mas as placas de titânio revestidas com tântalo e ouro resistem à corrosão. Por enquanto. Ao seu redor, dióxido de carbono em estado supercrítico. Nem gás, nem líquido. Uma substância que aniquilaria qualquer forma de vida. Minutos se arrastam. Seu sistema de resfriamento é o primeiro a ceder. O superaquecimento é rápido e brutal. A insolação é instantânea. Você perde a consciência. Em 1 minuto, a temperatura interna do traje atinge níveis críticos. Você morre. Simultaneamente, a proteção química falha. O ácido, a pressão esmagadora. Seu traje cede, racha, colapsa. 20 minutos. 20 minutos em Vênus. Uma façanha, considerando as condições. Em um traje padrão da NASA, não duraria 1 segundo. Próxima parada. Mercúrio, o mensageiro veloz, o planeta mais próximo do Sol. Seu destino aqui depende crucialmente de uma escolha: o lado iluminado ou o lado escuro. Mercúrio não possui atmosfera para distribuir o calor. As temperaturas flutuam mais dramaticamente do que em qualquer outro lugar. De 173 graus Celsius à noite a infernais 427 graus durante o dia. Você ousa pisar na superfície fria e escura. Seu traje protege do congelamento, mas o chão gélido
rouba o calor. A paisagem é lunar, crateras, poeira, escuridão quebrada apenas pela luz fraca de estrelas distantes. Você pode caminhar, brevemente, mas esperar o amanhecer é um erro fatal. Quando o sol surge, ele é uma entidade alienígena, 3 vezes maior, ofuscantemente branco, sua luz não suavizada por uma atmosfera. A temperatura dispara. A radiação ultravioleta queimaria sua pele em minutos sem proteção. Seu traje é a prova de radiação, mas os sistemas de resfriamento não suportarão por muito tempo. Não há onde se esconder. A noite só retornará em 29 dias terrestres. Em minutos, a radiação solar infiltra-se nos sistemas eletrônicos do seu traje, desabilitando funções vitais. Seus órgãos internos recebem doses letais. O sistema de resfriamento falha completamente. Você desmaia na superfície escaldante. 15 minutos. Radiação intensa. Temperaturas extremas. Nenhuma chance. Agora, o planeta vermelho, Marte. Você pousa no Equador, perto do local de pouso do rover Curiosity. A paisagem é familiar. Um deserto terrestre, mas com um céu laranja pálido. É um dia de verão marciano, agradáveis 20 graus Celsius. Seu sistema de proteção térmica descansa, por hora. Mas a noite trará uma queda para menos 70 graus. Movimentar-se é fácil. A gravidade é 2,5 vezes mais fraca. Você pesa menos, mas a radiação é uma ameaça constante, 20 vezes maior que na Terra, aumentando durante erupções solares, pois Marte carece de um campo magnético denso e atmosfera protetora. Seu traje, com múltiplas camadas de Kevlar e polietileno, minimiza os riscos. Horas se passam. Parece que você poderia se estabelecer, construir um abrigo, mas a baixa gravidade e a radiação cobram seu preço lentamente. Sistema circulatório degradado, risco cardiovascular, função cerebral prejudicada. Após 10 horas, seu oxigênio acaba. Você retorna à nave, deixando para trás o deserto vermelho. Uma estadia prolongada, mas não uma vitória sobre a natureza hostil de Marte. Prepare-se para um desafio de proporções épicas. Júpiter, o rei dos planetas. Alcançá-lo e sobreviver é uma tarefa quase impossível. Ao se aproximar, você encontra níveis de radiação extremos, superados apenas pelo Sol. O campo magnético de Júpiter, 18.000 vezes mais forte que o da Terra, aprisiona vastas quantidades de radiação solar. Apenas a espessa blindagem de titânio da sua espaçonave pode protegê-lo, mas você precisa descer na atmosfera. A sonda Galileu, em 1995, nos deu uma prévia, 140 quilômetros de queda, em 58 minutos antes de silenciar. Seu traje, como o da Galileu, é uma fortaleza de liga de titânio, polietileno e Kevlar. Um sistema de absorção de choque multicamadas distribui a pressão. Você salta. Primeiro, nuvens de amônia a 100 graus Celsius. Um frio inimaginável, mas você passa rápido. Em 1 minuto, a temperatura sobe, a pressão atmosférica se aproxima da terrestre. Você está quase na superfície teórica de Júpiter. Mas o que o espera são ventos catastróficos de 600 km por hora, que o arremessam em um vórtice colossal. Seu traje resiste, mas seu corpo não suporta as imensas forças G. Você não sobrevive. Mesmo assim, os ventos e os relâmpagos, alguns com mais de 1.000 quilômetros de extensão, não destroem seu traje. Ele continua sua descida. A cada quilômetro, temperatura e pressão se intensificam. Em minutos, seu corpo sem vida atinge a camada de nuvens de água, a 0 grau. Mais 2 minutos, 140 quilômetros de profundidade. 150 graus Celsius, pressão de 24 bares, onde a Galileu parou de transmitir. Você durou apenas 3 minutos desde a entrada na atmosfera. Tempo demais para não ver nada. Tempo de menos para compreender o extraordinário.
E se você tivesse escolhido Europa, uma das luas mais fascinantes de Júpiter? Solo firme sob seus pés. Uma crosta de gelo de até 25 quilômetros de espessura, escondendo um oceano de água líquida. A temperatura: glaciais menos 150 graus Celsius. Um deserto congelado e infinito, com uma superfície lisa marcada por incontáveis rachaduras. Sem atmosfera. Radiação extrema de Júpiter. Seu traje protege, mas não por muito tempo. A gravidade fraca permite movimentos sem esforço. A distância: um geyser maciço expele vapor d'água a 200 quilômetros no espaço. O gelo sob seus pés treme. Você desaba. Não por um terremoto. A radiação desabilitou seu suprimento de oxigênio. Sua visão escurece, tontura, inconsciência. Ironicamente, Europa tem oxigênio, gerado pela radiação que quebra moléculas de água. Mas você não pode respirá-lo. Em breve, a radiação destrói completamente seu traje. 15 minutos em Europa. O mesmo que em Mercúrio. Outro gigante gasoso o aguarda. Saturno, o Senhor dos Anéis. Pousar é impossível, mas a curiosidade o impulsiona. Um traje ainda mais reforçado. Você salta. Nas camadas superiores da atmosfera, uma visão familiar. Auroras, como as da Terra. Seus instrumentos funcionam. Você desce. Entra na troposfera, 240 quilômetros de extensão. Furacões e ventos a mais de 2.000 quilômetros por hora, muitas vezes mais fortes que as tempestades mais destrutivas da Terra. Aqui, a razão pela cor amarelada de Saturno se revela. Nuvens densas de cristais de amônia. Uma única brecha no traje, neste ambiente tóxico, seria fatal. Perto da superfície hipotética, menos 200 graus Celsius. O frio extremo congela seu traje instantaneamente. Seus dispositivos eletrônicos falham. Escuridão. A pressão crescente deforma seu traje. Respirar se torna mais difícil. A força esmagadora destrói sua proteção. Você perece. 5 minutos caindo em Saturno. Um pouco mais que em Júpiter. Mas Saturno, assim como Júpiter, tem uma candidata muito mais promissora. Sua lua Titã, o único satélite no sistema solar com uma atmosfera densa. Pisar em sua superfície é um alívio. Temperatura relativamente amena, menos 180 graus Celsius. Seu traje, coberto por materiais altamente reflexivos e revestido com aerogel de sílica, um isolante excepcional, mantém a estabilidade térmica. A visibilidade é ruim, uma névoa amarelada rica em compostos orgânicos. Mover-se é fácil, gravidade 7 vezes menor que a terrestre. Pressão atmosférica 50% maior que a da Terra, gerenciável. Você descobre um lago. Não se atreva a tocar. É uma mistura de metano e etano líquidos. O que é gás na Terra, aqui é líquido devido ao frio. Mais de 1 hora se passa. Os níveis de radiação são mais altos, mas seu traje o protege. Mas logo, você começa a tremer. O frio, extremo de Titã, vence a proteção térmica do seu traje. Meia hora depois, inconsciência. Hipotermia. Você sobreviveu por 2 horas e meia. Muito melhor que alguns minutos caindo no abismo de Saturno. Rumo aos gigantes gelados. Urano, o planeta azul esverdeado. Outro mergulho em um gigante gasoso. Ventos de 900 km por hora. Temperaturas de menos 220 graus Celsius. Nenhuma proteção térmica pode salvá-lo. Sua queda durará de 3 a 5 minutos antes da morte inevitável. Suas luas, como Titânia ou a pequena Miranda, oferecem gravidade quase zero. Uma experiência de leveza antes de sucumbir ao ambiente hostil do sistema uraniano. Netuno, à primeira vista, um planeta azul pacífico. Na realidade, um pesadelo.
Temperaturas abaixo de menos 200 graus. Uma atmosfera de hidrogênio, hélio e metano, e os ventos mais fortes do sistema solar, atingindo 2.100 km por hora, 5 vezes a velocidade do som. Radiação suficiente para danificar seu traje. Assim que você entra na atmosfera superior, está em uma zona letal. 2 minutos de queda livre antes de atingir uma área de radiação intensa e ventos violentos. Morte instantânea. Resta um destino. Plutão, o planeta anão, o desafio final, menor que nossa Lua. Uma atmosfera fina, mas presente, oferecendo leve proteção contra a radiação. Mas a radiação ainda é abundante. Você pisa em sua superfície. Ligue sua lanterna. Escuridão. O Sol é apenas uma estrela brilhante. Sua luz levando mais de 5 horas para chegar aqui. Gravidade similar à da Lua. O problema é a temperatura menos 220 graus Celsius. Um deserto congelado de gelo e rocha cinza amarronzada, com colinas e vales. Após poucos minutos, o frio extremo degrada seu traje, tornando-o quebradiço. Uma brecha súbita. Você perece instantaneamente. 8 minutos neste mundo gelado. Fim do desafio planetário. Morrer em cada planeta. Um exercício macabro, mas que revela uma verdade profunda. Nosso lar, a Terra, é um oásis singular em um sistema solar predominantemente hostil. No entanto, o espírito humano é incansável. Elon Musk está convencido. Não sobreviveremos como espécie sem colonizar outros planetas. Marte é o ponto de partida. Ele prevê os primeiros humanos lá até 2029, com colônias surgindo anos depois. Mas mesmo Marte, como vimos, é um lugar traiçoeiro. Poeira que inutiliza painéis solares, rochas que rasgam pneus de rovers, frio extremo, radiação cósmica, uma atmosfera irrespirável. A tecnologia moderna busca soluções: produção de combustível no local, abrigos protegidos, máquinas de exercício para combater a baixa gravidade. A Starship, a maior espaçonave já construída, planeja levar centenas de pessoas e toneladas de carga, vislumbrando uma cidade de milhões em Marte até 2050, sob domos protetores, com alimentos cultivados em fazendas hidropônicas. Outros sonham mais longe: tubos de lava subterrâneos em Mercúrio, protegendo do Sol. Cidades flutuantes na atmosfera superior de Vênus, a 50 quilômetros de altitude, onde a pressão e a temperatura são quase terrestres. Titã, com sua atmosfera densa e recursos energéticos, onde se poderia construir domos aquecidos e talvez até voar com asas artificiais, ou até mesmo colônias espaciais gigantes, como o Stanford Torus, girando para criar gravidade artificial. De Vênus esmagadora a Plutão congelante, cada mundo em nosso sistema solar oferece uma beleza única e um perigo mortal. Esta jornada, pelos limites da sobrevivência, não serve para nos assustar, mas para nos maravilhar com a resiliência da vida e a tenacidade do espírito explorador humano. A busca por um segundo lar, a ânsia por decifrar os segredos do cosmos, mesmo diante de perigos inimagináveis, é o que nos define. A Terra é nosso berço, mas a humanidade foi feita para as estrelas. A pergunta que fica não é apenas como morreríamos em outros mundos, mas como e por que ousamos sonhar em viver neles. Se você tivesse a chance de passar um dia em qualquer planeta, sem risco à saúde, qual escolheria e por quê? Compartilhe seus pensamentos. O universo espera por nossas respostas e o Diário Interestelar continuará a registrar cada passo dessa incrível odisseia.